tarde, né? Eu sou o professor Esteban, da UFAM. Estamos aqui reunidos para um evento dentro da UFAM, conhecido como PAREC, né? São projetos de extensão, né, para a comunidade, e especificamente trata-se de um ciclo de palestras em homenagem, né, até o próprio título, né, 6 crônicas exemplares, 6, homenagem ao cronista José Aldemir de Oliveira. Né. E já tínhamos feito um evento em homenagem a ele, a sua obra, né? O ano passado foi um pouco diferente, foi junto com a professora Paola, que também está, esse ano também está comigo, né? Hoje tinha uma banca, ou está participando de uma banca nesse momento, então infelizmente não pode estar acompanhando. Mas o ano passado a gente trabalhou com literatura, as crônicas do José Aldemir, e com geografia, que ele foi professor da UFAM, professor de geografia, e tem produção, uma boa produção, né, em geografia, e criou núcleo no EPCAB, e bom, tem inúmeros orientando, né, e na área de geografia, sim, eu creio que foi mais conhecido, ou até agora é conhecido mais na área de geografia, né? E na área como cronista, um pouco menos, mas como cronista também ele trabalhou por décadas, né? Em vários jornais de Manaus, né? Ele é do interior, como muita gente, né? Do interior, e já criança, garoto, se mudou para Manaus para poder estudar, né? Antigamente, e não há muito tempo, né? Essa escola era mais difícil, a escolaridade no interior, máxima tinha o que se chamava fundamental na época, né, que eram anos iniciais, e depois a pessoa tinha que ir para Manaus, né? A capital. Né? E aí o caso do José Aldemir foi esse. E ele que tinha também o dom da palavra, o dom da palavra tanto no escrita quanto na fala, né? E uma das coisas que a gente estuda, né, trabalha a questão da palavra, né, de divulgar a palavra, né, e esse dom que algumas pessoas têm, né, desde contar uma piada, né, não é, se você pedir para eu contar uma piada, ninguém vai rir, né, ou então vão rir de mim, porque eu não tenho nenhuma graça para contar piada, né, mas porque a pessoa tem que ter um dom ali para, claro que depois pode ser trabalhado, assim, né. Mas tem pessoas que têm até o timbre de voz, né, mais particular, e tem gente que sabe contar essa história de uma maneira especial, né? Então a gente sabe que às vezes passa por uma experiência, vamos supor, nós todos aqui estamos passando por uma experiência, não, mas vamos supor, deixa que a Claudiane conte, né, porque ela sabe contar melhor, né? Sempre tem alguém que contar melhor. O José Aldemir era uma pessoa que sabia contar história, tinha não sei se é uma técnica que a gente pode dizer, um dom, né, de contar a história, né. Ele era muito... A gente, principalmente no interior, né, quando a gente encontra com pessoas que pouco letradas, né, mas o que se ressalta é nessa história, né, de pessoas que contam história, né? E tem uma maneira de contar história, né? Quando a gente passa mais para o letrado, é escrita, né? Então, por exemplo, hoje em dia, é claro que ainda existe a literatura oral aqui no Brasil, sim, no Amazonas também. Eu fiz um pequeno estudo, eu fazia parte de um mapeamento muito maior, né, de vários professores da UFAM, e eu fui lá para a terra do Lucas, né, e conheci lá um poeta que era analfabeto, e isso há pouco tempo atrás, né, e aí ele criava uns poemas, só que era assim, uma Ilíada, quase isso, né? Ele ficava assim meia hora contando um poema e sabia de cor, isso tem, né, essa de contar histórias, né,
ainda está vivo. Mas com a palavra escrita surge um novo... muda as coisas, né? Muda as coisas. E uma das coisas que muda é que eu não tinha me atentado é ao tempo. O tempo muda. Então eu estava assistindo um programa mexicano de um escritor mexicano, né? Rafael Pérez Gay. Bueno, o irmão dele foi mais famoso, né? Mais antigamente, né? Não sei, mas para quem estudou literatura hispano-americana ou literatura, né, mexicana, né, que o José María Pérez Gay, que o irmão dele que foi escritor também, mas foi diplomata, né, mexicano, e foi acadêmico, tradutor, várias coisas, né? Irmão mais velho. E lembrei agora também que tem uma crônica do Rafael, né, esse que está vivo ainda, que fala de cartas, né? Que eu estava falando, pensando assim, na questão da carta, como a carta muda o tempo do diálogo, né? O tempo da conversa, né? Porque quando é oral, a gente um fala, o outro responde. E quando chega a carta, é uma coisa que eu não tinha me atentado a isso, que o tempo da carta é o futuro, né? E um colega me questionou agora, essa semana, porque eu mando e-mail, né? Eu trabalho com e-mail. Professor, não existe mais e-mail, ninguém mais manda e-mail. E, claro, e as cartas também, né? Assim, as cartas como e-mail, e já vou chegar nas crônicas, né? O tempo é o tempo futuro, né? E aí, claro, me criticaram, falaram, não, que a carta é do passado. Eu falei, não, aí eu vou falar, o tempo da carta é do futuro. E já estava preparando já de antes essa apresentação, né? E num dos programas dedicados à carta, né, desse programa La Otra Aventura, né, que foi um escritor também daqui de América que falou isso da outra aventura, se referindo, né, a literatura, né? Porque existiria a vida, né? E a outra aventura seria outra forma de vida, que é a literatura, né? No sentido de quando a gente abre uma obra, né, literária em um outro mundo, né? Um mundo ficcional, né? E aí a gente passa a viver uma outra aventura, né? E o programa se chama La Otra Aventura, e sempre faz essa referência, e criou tem um programa de cartas, chama Cartas Correspondidas, Escrever lo Necessário. E é recente, né? É de agora, né? Foi agora, de semana passada, né? Creio que semana passada, ou retrasado, de agora, de outubro. E aí esse Rafael Pérez Gay fala que ainda que a gente tem algumas nostalgias, né, de algumas pessoas, né, tem essa nostalgia de enviar carta, né, e o ato de enviar e de receber. E, como eu falava, ele mesmo tem uma crônica assim, de lembrança, né, supostamente, em que conta, claro, quando o irmão mais velho, esse que depois ficou famoso, saiu para estudar, e aí a correspondência com ele era, ele morava numa cidade deve ser do interior, se bem que ele nasceu ou foi morar, não foi estudar na Europa, isso, porque eles são de Cidade do México. A gente chama Cidade do México porque, na verdade, é México, né? Mas existe um México, a cidade, que é a capital, e é o mesmo nome do país, né? Então, para não confundir, aí costuma-se falar da Cidade do México.
Eles eram de lá e o irmão saiu para estudar aí e tem uma crônica que fala disso e a questão e como a questão do tempo, né? Como você envia uma carta já pensando ou contando o que aconteceu, ou seja, já conta o passado, mas essa carta só vai ter uma resposta no futuro, né? Com os e-mails talvez demore menos, né? Mas também tem essa relação de tempo, né? E é interessante porque em literatura as cartas têm sido objeto ou eixo de várias obras famosas, né? A chamada depois foi conhecida como em português, né? As ligações perigosas, né? Já teve vários filmes, né? Com a história do Valmont, né? Que seduzia através de cartas também, né? E a vingança, né, que tem quem lê o livro, é um livro em francês, mas está traduzido. E tem uns filmes, eu conheço, creio que dois, né, que são, um que é Ligação Perigosa, que fez sucesso já há algum tempo, né, e o outro Valmont, que é o nome do protagonista, né. E, bom, e tem outras obras, né, Kafka escreveu Cartas ao Pai, né, que supostamente ele está escrevendo para o pai, né, mas que a gente lê como obra literária. Então, por isso que fala supostamente, talvez não tenha escrito para o pai, né, ele só se colocou aí. Tem o Albert Camus, né, que escreveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, carta a um amigo alemão. Eu não sei qual é a tradução para o português, deve ser alguma coisa assim. Né, que as traduções, eu não li em alemão, tá? Mas eu li em espanhol. E as traduções às vezes mudam os nomes, né? Ou uma obra, às vezes traduzida numa edição com um nome, depois muda com outro. Então tem as correspondências, ou as missivas, como também chama, tem toda, na literatura já tem isso, né? Não sei, Abelardo e Heloísa, né, que se correspondiam também por cartas, e aí tem, o que não falta são obras literárias que trabalham com a missiva, né, com as cartas, né. Na literatura espanhola, desde o Lazarillo de Tormes, que supostamente também é uma carta, né, contando aí um caso, como ele diz. Tá? E isso bem é interessante porque o Rafael Pérez Gay, ele vai desde o Petônio Máximo, que foi imperador por pouco tempo, né? Foi um imperador rápido, né? Mas foi um político, né? Foi senador do Império Romano, né? Ele tem uma máxima que fala em latim, claro, que fala sobre a carta, e ele fala, traduzindo, né? Enviar uma carta é uma excelente maneira de se trasladar a outro lugar, né? Sem mexer praticamente nada, né? A não ser, né, salvo o coração, né, que o coração se traslada, mas a carta vai, né, e a gente fica. Bom, e isso assim uma maneira de introdução, de colocar de como depois, a partir de mais ou menos, né, 1799, que é considerada, que se edita, né, em Paris, um jornal, né, o que passa a ser considerado depois, né, em literatura, a crônica urbana, né? E aí estamos chegando ao nosso objeto de estudo. Então, a crônica urbana, né, já no próprio século XIX, né, chega aqui em América, tem registro, aqui no Brasil, né, sem dúvida, tanto através
de Portugal quanto da própria França, né? Tinha muito contato. Essa de Queiroz tem uma produção impressionante de crônicas, né? Ele escrevia muito e escrevia muito mesmo. Assim, todo dia, né? Não é o Milton Atum que escreve uma crônica por mês, né? Hoje são outros tempos, né? Esse de Queiroz escrevia às vezes até mais de uma crônica no mesmo dia, porque ele trabalhava num jornal, era responsável e às vezes escrevia também em outro. Bom, isso chega aqui no Brasil e em outros países, né? Daqui da América do Sul, que eu conheço um pouco mais, né? Colômbia, Venezuela, na Argentina e no Chile também teve, né? Recentemente foi publicada uma tradução de crônicas de um colombiano, não vou lembrar o nome agora, que são do início do século passado, né? Então tem as crônicas chegam aqui em América do Sul, né? Aqui no Brasil, o Machado de Assis, né? Tá todas, Machado de Assis a gente tem tudo digitalizado, né? Na parte das crônicas já tem pela própria academia, né, de letras. Mas antes disso, um projeto que tem da UERJ, Universidade Estadual do Rio, já tem e ainda tem todas as crônicas e por data, né, do Machado de Assis, principalmente, creio que foi no final do século XIX, né? Depois ele sai, tem outras atribuições, né? Vai deixando as cartas. E no Brasil são grandes os cronistas, né? E principalmente nas primeiras décadas do século XX, né? E tem algumas manifestações aqui em Manaus, né? Aparece na revista Decifrar, eu publiquei um texto que fala rapidamente, assim, de crônicas aqui em Manaus, de crônicas, mais de cronista que de crônica, né? E tinha umas crônicas do meio-dia, né? Que Josué que chamava do rádio, e era lida, né? No rádio ao meio-dia, né? Quando batia o sino da igreja, batia meio-dia, ele lia lá a crônica do dia. Então tem também uma tradição aqui em Manaus de crônicas, né? De ex-professores da UFAM, que tinha comentado, né? Não só José Aldemir, né? Atualmente, né? Quem ainda publica, né? O Denis Lucena, né? Apesar que está em Portugal, já está aposentado, mas continua com crônica, né? Tenório Teles, o poeta, tem umas crônicas que eu conheço e tenha trabalhado 2 livros de crônicas. São poesia, né? Poesia pura, isso, em forma de crônica. É muito interessante. E, bom, não vou ficar... tem outros também, né? Não vou falar mais, senão vou esquecer alguém e vou ficar chato, né? Então, mas tem vários, só como exemplo de cronistas, né, amazonenses, né, aqui que escreveram, que ainda escrevem. E aí nesse contexto está o José Aldemir, né, esse cronista que a gente dedica essa homenagem aqui, e que, se por um lado, por exemplo, o Milton Atum, né, é um cronista da memória inventada, né, que é bem interessante isso, né? Ele escreve crônicas como se fosse lembrança, né? Mas é uma lembrança inventada. Não vamos acreditar que está falando foi assim. Pode ter sido alguma coisa, sem dúvida, né? A literatura, a característica da literatura é a ficção, né? Porque um discurso sem ficção, será que é literatura? Bom, para mim e para muitos outros estudiosos da literatura, não, né? Por isso que se questiona a questão do ensaio, né? O ensaio é ou não é literatura? Não sei, se você considera que tem que ter ficção e um ensaio literário sobre literatura, aí não seria literatura, é sobre literatura, né?
para ser literatura, entre outras coisas, né, tem a ficção. Bom, e o Milton Atum trabalha a característica dele, desse livro de crônicas que tem, e que tem algumas crônicas que o mesmo tema está também no livro de contos, e que também está algum personagem ali que também está em uma das suas obras, né, mais extensas. Né, ele trabalha com o que eu chamo de memória inventada. Né? E o Tenório Teles, como eu estava falando, é também um cronista, poeta, né? E que vai pelo lado poético. Então, são poemas em prosa. Né? As crônicas dele, pelo menos as publicadas nos livros que eu conheço, eu, sem problema, chamo de poemas em prosa. Né? E aí tem outros, tem umas mais políticas, umas cronistas mais indigenistas, né? E a característica do José Aldemir é a cidade, né? Então a gente está a crônica que a gente pesquisa, que é a chamada crônica urbana, né, que eu estava falando, porque se tem crônica, professor, não tem, na Bíblia também existe as crônicas, sim, mas não é a mesma coisa. Ou quando chegaram os europeus, chegam aqui em América, tá, em espanhol a gente estuda, né, literatura hispano-americana, as crônicas del descobrimento, né, e que tem também bastante ficção, né. Ele mistura ali a ficção. E bem, as crônicas que me refiro são as chamadas crônicas urbanas. E existem crônicas periodísticas. Né? Tem vários tipos de crônica. Crônica deportiva. Né? Tem vários tipos de crônica. No jornal se difundiu muito o gênero crônica. Mas tem vários tipos de crônica. A gente trabalha com a chamada crônica urbana, que é a que mais, né, geralmente vai pelo lado da literatura mesmo, né, que trabalha com ficção. Né? E José Aldemir tem isso, como ele foi um geógrafo, um excelente geógrafo, pelas referências que a gente tem, pelas publicações que a gente vê, pelo que a gente ouve falar de especialistas até hoje. Né? A professora Paola, da geografia, tem sexta.com.ciência, né, em que uma vez por mês chama, não sei se vai dar continuidade esse semestre, né, até semestre passado, então uma vez por mês, a última sexta-feira do mês, chamava uma pessoa que tivesse estudado ou feito sua pesquisa com base nos estudos do José Aldemir, e apresenta. E bem interessante aí, por aí que a gente conhece também um pouco dos estudos da geografia do José Aldemir. Bom, se tratando de crônicas urbanas, tem esse olhar, né, do José Aldemir, que é um olhar do geógrafo, né? Já tem um olhar bem particular. E, claro, a geografia não é somente a cidade, quando fala crônica urbana, né, da cidade, mas não é somente a cidade, as pessoas também. Né? Então, uma crônica urbana tanto pode falar da cidade, né, como e dentro da cidade, das pessoas da cidade. Então, da arquitetura. Né? José Aldemir tem por exemplo, quando fala vai para a Espanha, né, para Barcelona, né, destaca aí, tem um destaque aí da arquitetura, e bom, tem um destaque também da história, da geografia, né, de vez em quando coloca, e da literatura, sim, também, muitas vezes faz referência. Eu vou falar, para já entrar já no próprio autor, né? Tá aqui do meu lado. Esse foi o primeiro livro de crônicas publicado por José Aldemir, que é Crônicas de Manaus, que aparece um prédio aqui lá no centro, né? E aquele prédio que até agora, daqui de casa, dá para ver, lá em cima do prédio tem uma, parece que é a Torre Eiffel, que tem aqui em Manaus, né? Na capa do livro tem esses prédios, e Crônicas de Manaus. E foi pela Valer em 2011, né? E foi na época que eu conheci ele.
depois de 2017, creio, que publicou o segundo livro de crônica, que é Crônica da Minha Cidade, só que o C está entre parênteses, então tanto pode ler Crônica de Minha Cidade como Crônica de Minha Idade, né? E aí ele né, tem outras, também tem outras características esse livro. Como falo, ele escreveu bem antes, né? Foi nesse momento, só agora, mais recente, né? Que foi, em primeiro lugar, foi pela iniciativa, creio que foi Tenório Teles, que incentivou José Aldemir a publicar, e tanto que publicou pela Valer, né? Reuniu várias crônicas que já tinha, outras muda, isso sempre tem mudança, tem acerto, tem nova. Método Atum faz a mesma coisa, né? Com as crônicas, ele tem umas que ele escreveu especificamente para o livro, né? Mas a maioria já ele já tinha publicado, principalmente em jornal que se publica, né? E bom, uma das características da crônica em geral, né, do gênero crônica e a crônica urbana, é que o autor é o cronista. Então, em literatura a gente sabe que tem um autor, né? Tem a obra, tem o autor, tem o leitor, temos nós, pesquisadores de literatura, né? Porque também o nosso trabalho digamos assim, não tem a mesma relevância, né, do próprio trabalho do autor, né? Mas muita da literatura que circula hoje em dia, né, é porque antiga, né, passada, é por causa dos estudos literários, né? Existe a literatura do sucesso, né, dos best-sellers de agora, que as pessoas compram, leem, acompanham, vendem sei lá quantos milhões de livros e tal. Mas isso é temporário, né? Se a gente vai ver a literatura, quando a gente estuda a literatura, são obras de Ilíada, Odisseia, né? Os Trabalhos do Dia, Licídio, né? A Teogonia. Aí vamos às tragédias gregas, às comédias gregas, né? A literatura latina, o vídeo, né? O vídeo com o vídeo, e aí eu faço a ponte também com o José Aldemir, porque o vídeo fez todo um trabalho porque ele queria ser reconhecido como o poeta do amor, né? Então, são várias obras, não todas, né? Mas várias obras dedicadas ao amor, em primeira pessoa, terceira pessoa. A gente faz estudar, tem assim uns detalhes, né? Dessas obras que falam sobre amor. O vídeo, né, tinha até na Metamorfose fala alguma coisa de amor, né? O principal, mas também fala, né? A Arte de Amar, sem dúvida, mas antes da Arte de Amar já tem outras obras que falam do amor, mas ele queria ser reconhecido como o poeta do amor, e de fato a gente reconhece, né? E a gente estuda, né? E o José Aldemir, ele nunca não se pretende, né? Tem essa questão da humildade, então ele não se pretende ser de nenhuma maneira, né, um cronista do amor, né? No próprio livro, nesse primeiro livro, fala que ele se quer ser a voz da cidade. Ele é uma das vozes da cidade, né? E então, assim, por um lado a gente tem o vídeo, né, que ficou famoso pelo amor. Aqui a gente tem um cronista em que ele se reconhece uma das vozes da cidade e que ele declara, e essa aí sim que é uma das forças desse livro, né? Declara seu amor à cidade, né? Então, só fechando isso que estava falando, que a literatura, existe o autor e existe o livro, o leitor, né? Porque se não tem... Bom, tem que ter a obra, né? Sem obra não há literatura. Mas essa obra alguém escreveu. A gente pode não saber. Mas foi Homero mesmo que escreveu a Ilíada e a Odisseia? Sim, talvez a Ilíada, mas a Odisseia dificilmente. Por isso que a gente chama poemas homéricos, né?
Bom, independente se a gente conhece ou não o autor, tem um autor. Então a literatura tem que ter um autor, a obra tem que ter um autor. E tem que ter um leitor, porque se a obra de Kafka, o amigo do Kafka não fosse amigo, né? E Kafka disse para o amigo que quando ele morresse que queimasse tudo. O cara era amigo, então amigo sabe que não era para queimar, né? E para nossa sorte a gente agora pode ler várias obras de Kafka. E então tem que ter leitor, porque se não há leitores não há literatura. E a literatura antiga, né, a Ilíada, quem lê hoje em dia a Ilíada e a Odisseia, quem lê, mesmo em espanhol que a gente estuda, né, Quixote, né, ou Lusíada, né, a gente lê na escola, mas quanto que a gente lê? Né? Quantos de vocês leram? Bom, se for aluno de letra, espero que tenha lido, né? Mas a maioria das pessoas nunca leu o Camões, e sabe, se sabe que escreveu Lusíada, bom, já é muito, né? Mas a gente não, a gente lê e relê, né? E estuda. Então, também a literatura tem permanência porque estão essas pessoas que se preocupam em manter a obra viva, no sentido que manter que pessoas leiam, né? Então estão as pessoas que leem. E então por isso que nosso trabalho, de certa forma, creio eu, muito mais humilde do que o José Aldemir, né? É uma das pequenas vozes, mas que fazem parte da literatura, assim como a leitura, né? Porque estamos nós que lemos literatura, e que a literatura continua aí. O dia que não houver leitores, vai acabar a literatura. E uma da maneira de manter os leitores é difundindo. Então, o editor de livros faz esse trabalho, um professor de literatura faz esse trabalho, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, os alunos, professores e alunos que lêem, né, estão fazendo esse trabalho. Bom, e eu vou falar, para não dizer que não falei da Flores, vou falar da primeira crônica desse livro, né, de José Aldemir, né, em que ele separa em três partes o livro. A primeira parte é bem interessante, como geógrafo, tem os detalhes, hein? A primeira parte, que de várias crônicas que vamos a trabalhar aqui, algumas, né, cada semana uma, é lugares. Né? Então, eu vou falar da primeira crônica, que é Crônicas de uma Cidade. Né? A professora Paola vai falar de Mapa de Manaus, é a terceira crônica. A professora Rita, na próxima semana, vai falar outra. E várias são dessa primeira parte. A segunda parte, fala de gente, né? Gente da cidade. E aí, digamos assim, são personagens da cidade. Toda cidade tem alguns personagens, né? E ele fala, dá o nome de esse capítulo de gente. Entre elas, a gente gravou há pouco tempo a Rosa Menina, né? Que conta uma história de uma menina que tem que trabalhar, né? E vai de noite nos bares vender rosa. Quem acompanhou o ano passado o evento que a gente fez em homenagem a José Aldemir, né, como eu disse, teve parte de crônica e parte de geografia, a professora Francisca de Lourdes, do Louro, que vai estar aqui com a gente em novembro, ela falou, eu tenho coragem, ela deu uma fala de 1 hora e conseguiu em 1 hora falar dos 2 livros dele. Né? E aí ele fala de algumas, ela escolhe, claro, algumas crônicas e fala alguns detalhes de algumas crônicas. Para quem não conhece, eu recomendo assim, esse vídeo, né, da professora Lourdes Louro, né, que dá assim, uma boa pincelada interessante, né, dos 2 livros de crônicas do José Aldemir. Bom, voltando a este, então, o primeiro de lugar, o segundo de gente, e o terceiro, que é curtinho, são só 3 crônicas que falam de amores, né, e essa aí e aí que está
eu tinha uma tendência, por mim teria falado dessas últimas três crônicas de amores, e que tem uma particularidade, tem uma força poética muito grande aí. E a primeira delas é Carta, e entre parênteses, Grafia de Amor, né? E a outra, Minha Menina, e a terceira, O Amor que se vai, mas não acaba. Né? Quem sabe em outra ocasião fale dessas crônicas, né? Mas são as três. A primeira, como eu falava, a crônica de uma cidade, que eu vou falar, vou lendo e comentando com vocês, tá? Se você ainda me permite, ainda tem paciência para me ouvir, né? Crônicas de uma cidade. Essa crônica, como outras também, né, está gravada no YouTube, no nosso canal Aglaia Literária, né? Não lembro quem foi que leu, mas está ali gravada. Bom, e começa assim: como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenrolam num lugar específico, né? Ou seja, a cidade. Então ele se faz essa pergunta, né, dele, que essa vontade, essa necessidade que o poeta, o escritor, o cronista, né, sente de comunicar alguma coisa, e de comunicá-lo à sua maneira, né? Então, como que eu falava aqui, se poesia a gente chama de poeta, né? Se é crônica a gente chama de cronista, e às vezes a pessoa se confunde, porque o narrador, geralmente numa crônica, o narrador é o próprio cronista, né? Só que se a gente está estudando como uma obra literária, então esse cronista já assume um papel literário, e o narrador é um personagem literário, né? Então a gente pode até dizer, por isso que se a gente vai trabalhar uma crônica, não é o mais apropriado dizer, não, porque José Aldemir diz, né, no início da crônica, como comunicar os acontecimentos do cotidiano. Na verdade, quem está dizendo isso é o cronista, né? E que coincide com o autor, que é José Aldemir, né? Só que, em sendo cronistas, que é o narrador, no caso da crônica, é um personagem. A gente entende e estuda ele como personagem. Então, ele está falando enquanto personagem literário. Ou seja, ele está falando, pode estar inventando, pode ter a ficção ali, né? Então, ficcionaliza isso. Ah, e nas crônicas, geralmente se conta, é comum, né, a gente ouvir o relato. Ele quer narrar, né, se pergunta como comunicar esses acontecimentos de uma cidade, né? Muitas vezes esses acontecimentos as pessoas já conhecem, né? Não é uma notícia, tá? Ou a partir de um acontecimento, o cronista escreve sua crônica, né? Mas pode, e geralmente tem, sim, uma crônica literária, tem invenção. Então, por isso que eu falava isso do Milton Atum, né, que trabalha com memória inventada, né? Aqui também, né? Só que eu destacaria mais, no caso de José Aldemir, esse olhar da cidade, incluindo as pessoas, né? Não só os lugares, não só os prédios, como as praças, as ruas, mas também as pessoas, né? A moça lá que vende o tacacá, ou a menina que vende roças à noite, outro que está no sinal fechado, né? O camelô, e aí vai, né? Aí tem vários personagens, né? Claro, tem uma crônica que fala, não, quem não cortou o cabelo lá no centro, na Grajaú, né? A barbearia Grajaú. Claro, todo mundo conhece. Fica aí numa esquina, principalmente mais antigo, né? Mas tem que... Só um segundo que tem que botar aqui para carregar. Tá avisando. Pronto, já estava na tomada, só botar aqui. Então,
todo mundo conhece, espero, né? Quem é daqui, principalmente o homem, né? Conhece a Barbearia Grajaú, lá no centro, né? Perto do teatro, né? Então, o cronista vai falar coisa que todos nós conhecemos, né? A questão é como ele fala isso, né? Como ele se refere, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Como ele vai narrar esses acontecimentos, esses lugares, essas pessoas, né, que todos nós conhecemos. E ele se pergunta isso. E a questão dele, essa primeira crônica é como uma introdução, né, ao que ele vai fazer. Aí ele diz, né, isso foi publicado em 2011, né, então foi escrita antes. Pois escreveu um e-mail, diz ele, mas as caixas estão cheias e a mensagem retorna. Telefonar, além do alto custo das tarifas, o telefone fixo, o celular está sem serviço e quando se consegue a linha, há ruídos e linhas cruzadas. Vem de um tempo, né, quando começou isso, início desse século. O telegrama, bom, o telegrama hoje em dia ninguém mais envia telegrama, né? Mas o telegrama, em primeiro lugar, ninguém sabe mais como se passa um telegrama. Se tem um telegráfico, omite palavras e não exprime a mensagem na sua inteireza, né? Ele está preocupado, ele vai, a gente sabe, né, análise do discurso, tem o emissor, né, o receptor, e tem a mensagem, né, o que vai, né, de um para outro. E ele está interessado nisso, né, o escritor quer passar isso, então ele não quer falar de qualquer jeito, né. Tem gente que fala de qualquer jeito porque não está interessado em passar uma mensagem, está interessado, tem outros interesses, né. O vendedor, o interesse do vendedor é que você compra o produto dele, né? Então ele não está muito preocupado com a mensagem, em seu interesse, ele quer vender o produto dele, né? Se vamos para a guerra, o comandante lá vai mandar atacar, não vai dar muitas explicações não tem muito o que falar, né? Vai mandar e o soldado tem que atacar, né? Não pode ficar se questionando. O escritor não, né? Ele vive da palavra, então ele está preocupado em passar. Se tem uma mensagem a passar, tem que passar a mensagem toda, né? Ele não quer te vender para ganhar dinheiro e te enrolar, não quer, sabe, quantas outras que vendem outras coisas, né? O discurso vende muito, né? Não só produtos financeiro, né? Se tem também material, como também metafísico, né? Se vende, o discurso vende muito, né? Mas aqui não se trata de vender, né? Não é creio que o Tenório Teles fala numa crônica, fala isso, né? Seria um mau vendedor, né? Não pode vender. O escritor não é um bom vendedor, né? Porque a preocupação dele é outra, né? E aqui está a preocupação de exprimir a mensagem na sua inteireza. Escrever uma carta, envelopar, colar os selos à moda antiga ainda parece o mais adequado. Porém, as extensas filas nos correios aparecem como um fator desestimulante. Hoje em dia quase ninguém manda carta, né? Aqui ainda existia. E ele critica os correios daqui de Manaus, do Brasil, o Peresgai. Ele fala que no tempo que funcionava os correios era a empresa mais ineficiente do mundo. Que o correio no México não funcionava. Bom, aqui também faz essa referência, por isso que eu fui lembrando e fui conectando as coisas, né? Mas é interessante isso que fale da carta, né? Mesmo que diga para que não dá para mandar uma carta, porque é uma questão, tá lá, aos poucos sempre vai colocando questões que são literárias, né? Aqui não fala, por exemplo, não está falando do tempo, porque chove muito, né, sabe? Questão do tempo, da natureza, aqui não está presente. Questões metafísicas, não, porque Deus não quis, não, aqui não tá, isso não está presente. O que está presente são coisas humanas, e mesmo na cidade também, as relações humanas, né?
E está sempre presente, né? Tem horas que falam o nome de algum autor, né? A literatura está sempre presente, né? Então, por isso que eu estou destacando aqui essas coisas. Deve haver inúmeras outras formas de comunicar todas as suas, com suas objeções e empecilhos, né? Não vai se estender, né? Por isso escrevo estas mal traçadas linhas. Isso é típico do escritor, né? Por isso escrevo estas mal traçadas linhas, que além de tudo ainda têm um custo para juntar conversas diretas, transmitidas nas páginas de jornais de Manaus e de outras inéditas, né? Então aí está nos dizendo que o que vai nos passar são crônicas que já tinham sido publicadas em jornais aqui, e outra que ele escreveu para publicar nesse livro. Ele tinha, bom, tem inúmeras crônicas que ele publicou em jornais e não estão publicadas, assim como tem crônicas que não publicou e ficaram sem publicar, né? Tem uma inédita, mas acabou publicando um livro, e outra que estão aí. Eu falava para ele, organiza, mas é difícil, né? A questão das datas também, guardar a data quando escreveu também é bom, né? Eu, com meu olhar de pesquisador, interessado já em pesquisar a partir de uma certa metodologia, as crônicas, né? Falava isso para ele. Nesse livro tinha uma proposta também de publicar um poema, que não foi publicado porque era um poema e é um livro de crônica, mas a gente vai publicar pelo canal do YouTube da Village Literária. A gente vai ler um poema e vamos ler também traduzido em espanhol, tá? Bom, mas para que saibam que tem coisa, muito mais coisa, né? Não todo tá no livro, já? E por isso escrevo essas mal traçadas linhas, né? Isso é típico de literatura, né? Um político nunca vai falar isso, né? Um vendedor nunca vai falar isso, né? São coisas que se repetem na literatura. Continuando, essas conversas não tinham, como continuam não tendo, endereço explícito, né? Porque são crônicas. O que não significa que a ausência de um destinatário, né? Porque a carta tem um destinatário, né? O poema de amor geralmente tem um destinatário. Então, as crônicas não têm um endereço, mas tem um destinatário. Ou seja, você escreve as crônicas, geralmente está pensando mas num coletivo, né? Nos moradores, no caso de Manaus, né? Então, por exemplo, são conversas que ficaram por escrito na crônica, né? E que não tem um endereço, mas tem um destinatário, né? O cronista fala, quando você lê, você tem essa impressão de que ele está falando com você. Então, é uma conversa, né? Mas que a carta tem uma conversa que no futuro chega à resposta. Nas crônicas é mais difícil, né? É mais difícil que o cronista escreve e às vezes tem alguma resposta, mas não necessariamente, e poucas vezes. Quando tem poucas vezes, são poucos os que conversam, né, com o cronista, né? Mas também tem isso, tá? Então, não significa que a ausência de destinatários, mas não saberão com segurança a quem a mensagem é dirigida. Então, não podemos dizer exatamente para quem, né? Por que isso? Porque é para um coletivo, né? A crônica é escrita para um coletivo, tá? Então, continua não havendo a intenção de ser a voz da cidade, já tinha comentado isso, né? Porque ele diz, continua não havendo, porque ele já tinha falado isso em outra crônica, né, em jornal, né? E aqui ele diz, continua não havendo a intenção de ser a voz da cidade. Há muitas outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. Porque ele, enquanto escritor, ele não quer ser o representante de um grupo, né, o representante da cidade. Ele faz o seu trabalho, não está representando ninguém. Então não quer ser a voz, apesar que trabalha com a voz escrita, mas trabalha com a voz,
mas ele não... a intenção dele é a intenção literária. Se a gente trabalha com literatura, o critério é a literatura, né? Não há de representar a pessoa, né? Por isso que, às vezes, surgem alguns movimentos, né, que querem uma literatura engajada, uma literatura política, uma literatura... bom, Platão foi o primeiro que disse, né, que o poeta, para morar na cidade, para fazer parte da polis, né, tinha que estar a serviço da polis. E por isso que ele disse que foi o primeiro a expulsar os poetas da cidade. Na verdade, ele não expulsa, né? O que ele quer é manipular, ele quer que a poesia, que a arte esteja a serviço da polis. E não, a arte não está a serviço de ninguém, a arte está a serviço dela mesma, né? A Semana de Arte Moderna, não? A arte pela arte, né? Isso se repete desde o latino, né? Já existia essa sentença. A igreja também, por muito tempo, né, quis se apropriar, né? Juan de la Cruz, o famoso Juan de la Cruz, mais famoso ainda como San Juan de la Cruz, um discurso que a igreja tenta se apropriar, sabe? E não, é literatura, né? Se a gente lê como uma obra religiosa, vai entender muito diferente se a gente pega e lê o que está escrito de fato, né? E que não é literatura, né? Bom, então ele não quer ser a outra pessoa que vai ser a voz da cidade, né? Pode ser até ele mesmo, José Aldemir, enquanto geógrafo, pode ser os políticos, pode ser os urbanistas, né? Os arquitetos, né? Todos nós também podemos falar, ser de certa maneira a voz da cidade, mas ele está preocupado com a crônica, né? E aí não cabe, não está com essa preocupação. Quero ser mais uma voz da cidade entre muitas que aqui se fazem ouvir. Como assinalou Drummond, né? Aí já cita Drummond, toda cidade tem sua voz, ou melhor, tem inúmeras vozes, uma aparente confusão de timbres e barulhos que resulta numa sinfonia urbana e a nos contar causos e coisas sobre lugares, nos transportando para aconteceres humanos. Né? Aí ele vai dando, cita o Drummond para mostrar que o que ele está trabalhando aqui é literatura. Né? A referência dele é literária. Né? Nas cidades como Manaus, a vida produz tempos contínuos, caracterizados pela pobreza e as realizações resultantes das diferenças sociais que se concretizam em lugares de trabalho, de lazer, de morar, enquanto local das práticas individuais e coletivas das experiências materiais, religiosas e culturais, que são determinantes nas formas de relação e das concepções que cada indivíduo tem do seu grupo com o seu meio, né? Aí ele se posiciona, né? Porque como eu falava, geralmente é comum o cronista falar de um assunto que a gente já conhece, mas uma coisa que é interessante é qual é o seu ponto de vista, a partir de onde que ele está narrando esse acontecimento. Se vai nos falar da Praça da Saudade, de qual, né? Assim como eu comentei agora, todos nós somos voz, fazemos parte da voz da cidade, né? Cada um no seu, eu como professor da UFAM, né? E vocês, claro, como também que nasceram aqui, viveram aqui, ou chegaram aqui, que nem eu cheguei um dia, e bom, e não é mesmo, cada um fala desde seu ponto de vista. Ele, sem dúvida, vai falar na questão formal é a literatura. Bom, tá, pelo menos para mim está claro, e espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, a parte formal, mas a partir de que ponto de vista ele vai falar? E aí, das relações humanas, né? Porque ele está preocupado, né? São determinantes da forma de relações e das concepções que cada indivíduo tem do seu grupo e com o meio. Então vai falar
das pessoas, das relações humanas, né, com a cidade. Entre elas, né, pessoas, e com a cidade. Né? O lugar, o meio é a cidade. Aí, Manaus, como o resto de outras cidades, tem, de um lado, as ocupações, entre aspas, as moradias insalubres, então, essa ocupação é que a pessoa ocupou o lugar, né? As moradias insalubres debaixo das pontes, nos igarapés e nas favelas, até hoje. Né? E do outro, os condomínios fechados, os apartamentos de luxo. Né? A cidade separa e expulsa, mas também junta. Né? Também junta. Né? Numa contradição fragmentária e articulada, que resulta em lutas diversas para o exercício da cidadania e do lúdico. Cidadania e do lúdico, né? E de acordo com os interesses de diferentes sujeitos. Né? Então, essas contradições que a gente vê, eu fui agora esta semana, né? Semana de feriados, fui na Ponta Negra, né? Então, como a gente toma esse susto, né? Do lado da avenida tá esses prédios enormes e luxuosos, com piscina, com varandas, talvez maiores do que a nossa casa, né? E do outro lado da rua está a praia. E quem frequenta essa praia, a praia da Ponta Negra? Né? E aí está esse desequilíbrio, né? Ou essa desigualdade, né? Social que a cidade grande provoca. Em cidade pequena você vê menos essa desigualdade. Na cidade grande, como Manaus, por isso que como Manaus, a gente vai para São Paulo, assusta, né? A Avenida São João, né? A música do Caetano, alguma coisa acontece no meu coração. Quando eu cruzo Ipiranga e Avenida São João, de poético hoje em dia só a música do Caetano. Né? A gente passa por lá, eu passei há pouco tempo, né? Ainda estava por cima, estava em obra, aí, né? A gente não podia nem estar no bar, né? O Sampa, né? Bom, enfim, ele faz isso, ele se posiciona, vai falar das pessoas, né, desses sujeitos e dessas contradições que há, mas todos fazem parte. E que a cidade, se por um lado cria isso, né, cidade grande como Manaus cria isso, também junta. Então, junta mais ou menos, mas junta. Né? Ou seja, aluno do UFAM, no UFAM que eu digo, né, não é pública porque é para os pobres, né? Não é gratuita porque é para os pobres, não, porque tem de classe alta, que filho de médico, que quer ser médico, estuda no UFAM também. Né? Então, a UFAM é um lugar que junta, né? Um lugar, numa cidade, a gente vai numa cidade pequena, não vai ter uma universidade. Então, a universidade faz parte tá na cidade e também cumpre esse papel de juntar as pessoas. Né? Então, a cidade não é somente que separa, também junta. E aqui ele faz essa... Está chamando atenção a esse duplo, né, da cidade. Né? Ou seja, a diversidade na cidade resulta dessas contradições que possibilitam as lutas sociais para a construção de um novo cidadão. Aí a gente vê que tem um fundo político ali, né? Um discurso político. Mas o discurso político, digamos assim, do ponto que ele vai falar. Então, a preocupação dele, ele está preocupado com essa desigualdade e está preocupado também com essa questão dessas lutas sociais. Tá? Não está falando de luta de classe, né? Tá? Porque não é um discurso político. Tem a questão política, sim, mas não é um discurso político. Se fosse um discurso político, eu ia falar da luta de classe. Não, está falando de lutas sociais. Tá todo, não está classificando. Né? Ele está falando que junta, né, pobres e ricos, né? Favela e prédio de luxo. Ele junta, ele está nesse olhar. Não temos por que excluir ninguém. Né? Então ele está preocupado em criar, né, que esse convívio acaba criando, né, um novo cidadão. Né? Interessante, e ele como geógrafo. Né? Tá? E para terminar, falta pouco, Mecenas
desesperanças, repetitividades enfadonhas, falta de perspectiva, miséria do dia a dia nas ruas, nos viadutos, embaixo das pontes, enfim, nos lugares que mais facilmente se identificam como os excluídos. É disso que esse livro trata, mas também trata de esperanças, alegrias, amores e gestos solidários armazenados na memória coletiva como sentimentos e emoções que atingem os extremos da fragilidade à força. Exprimem a fraternidade, dando sentido à vida, tornando os caminhos curtos e os desencantos breves. E pois são ações que abrem a porta para o infinito. Aí a parte literária, a parte metafórica está prato cheio, né? Para quem estuda letras, aqui já várias metáforas que tem aqui, então, e mostra, né, como ele quer abarcar, ele quer só ser uma das vozes, mas ele não vai excluir ninguém, né? Vai falar de todos, né? Porque esse lugar é de todos, né? A rua pública é de todos, a calçada é de todos, né? O calçadão lá na Ponta Negra, lá com aquele enfeite todo natalino, é para todos, né? Quem não tem carro, pega um ônibus, vai lá e passa lá, tira uma foto, faz um selfie, né? Todo mundo está fazendo isso. É porque é público, é para todos, e faz parte da cidade. E disso é de todos que ele vai falar. E termina falando, trata-se de lugares, gentes e amores, estas crônicas de Manaus. Tá?